Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um Cada Caso um Case, mais um episódio especial. A gente está finalizando a segunda temporada com chave de ouro. E antes de contar sobre o meu convidado, eu queria fazer um agradecimento às marcas e patrocinadores desse episódio. Queria começar pela agência New Varejo, pela Namera Joias, pela Bluesoft, a Bizi, que está conosco, o Elas do Varejo, a Horus, a Shopper2B, a Symphony AI, que acabou de chegar, e a XL Consultoria. Obrigada pelo apoio, obrigada pela temporada. Sem vocês, a gente não estaria aqui hoje. Bom, eu queria começar falando sobre o meu convidado. Queria dizer que ele é casado com a Carol. Opa! Pai, Começamos bem, hein? Olha, diferente esse início. Papai do Daniel e da Aline. Ele é formado, bom, pelo menos eu não sabia, em arquitetura e urbanismo. Pois já temos aí coincidências. E tem uma história profissional interessante que a gente vai conversar aqui. Passou por home center, navegou na área de merchandising, comunicação, arte. A gente vai falar sobre tudo isso. Sem dúvida, para mim, ser comunicador é a maior habilidade dele. Ele já faz vídeos há muitos anos, viu? Acho que pelo menos uns 10. Olha, por aí. Né? E sempre de uma forma muito irreverente. Acho que isso é uma característica muito forte dele. Ele é conhecido pela sua visão, expertise e facilidade em transmitir conteúdo sobre tecnologia e inovação. E ele faz isso de uma forma muito simples e natural. Então, é muito gostoso ouvir e ver as palestras dele. A gente se conheceu nas redes sociais e a conexão acho que foi de primeira. Eu chamei ele para participar da minha live e hoje estamos aqui novamente. Que honra e que alegria receber Caio Camargo. Seja bem-vindo ao Cada Caso um Case. Muito obrigado. Obrigado pela introdução, mais do que gentil aqui. Obrigado pelas palavras, Bruno. É uma honra. Primeiro que nós somos amigos nessa história toda. Saudação tá aqui. E é esse mundão do varejo, né? São 26 anos agora nessa história toda, nessa jornada de varejo, né? Comecei lá atrás. Tem uma história longa para contar, se quiser. Que legal, que vamos sim. A minha mãe, assim, veio... Eu dedico muito à minha mãe a minha vida no varejo. Minha mãe até hoje trabalha no varejo. São mais de 50 e... Já perdi a conta aqui. Mas é 54, 55 anos de carreira, cara. É muita coisa no varejo. Ela é gerente de loja, chão de loja. Não abdica de fazer isso. Trabalhar no sábado, trabalhar no varejo, né? Fechar a loja. E, cara, eu acho que eu herdei esse workaholic dela, assim, esse mundo varejo. Eu odiava isso, Bruno, no começo. Odiava escutar que minha mãe ia trabalhar no sábado, que no dia das mães ia chegar tarde, ia estar para almoçar. Para uma criança, às vezes, não é um mundo muito bacana. Isso é um fato, né? Sei que a mãe sabe disso, né? Nesse mundo que a gente está vivendo. Mas o problema é que o varejo tem dessas. Depois que o bichinho entra na nossa corrente sanguínea do varejo, acabou. Você está contaminando para a vida, você não quer outro ritmo, você sente falta dessa correria do varejo, dessa loucura que é trabalhar com varejista, com esse mercado. E isso me tomou de assalto. Comecei pela arquitetura, tá aí que você falou, fui para uma linha... Quando eu era criança, eu adorava desenhar. Isso que eu queria saber. Você nasceu aonde? Me conta. Eu nasci na cidade de São Paulo. Tá bom. Mas eu nunca morei na cidade de São Paulo. Tá. Desde sempre eu morei na região do ABC, aqui no Grande ABC. Morei em Santo André há muitos anos. Pós-casado, morei em São Bernardo. E a gente retornou a Santo André há 2 anos ali. E eu adoro. É uma cidade que eu amo de paixão. Minha terra. Quem mora nessa região gosta muito, assim, né? Muito. Porque você convive do lado de São Paulo com uma infraestrutura muito boa. E uma qualidade de vida quase interiorana, né? Assim, ainda tem lá um monte de problemas a serem resolvidos, né? O Grande ABC, nesses últimos 20 anos, passou por uma baita de uma transformação. Saiu de uma cidade industrial, né? Numa zona industrial dos automóveis e tudo mais, para um varejo mais de serviços hoje. Então tem muito shopping center, muito calçadão comercial. A minha cidade é conhecida, inclusive Santo André, por ter um corredor comercial muito importante, né? Ela tem uma calçadão, Oliveira Lima, as pessoas da região inteira vão comprar lá. É bem legal a história, porque é um dos poucos calçadões no Brasil que são cobertos como um shopping center. Então você tem uma atividade de compras parecida com um shopping. Então o calçadão ele é coberto, inclusive vai estender, vale a pena. Tem vídeo no Instagram, no TikTok, falando desse calçadão também, tá lá colocado. Mas assim, amo de paixão, a cidade que me abraçou, eu abraço, eu gosto, a gente se conhece, é uma cidade pequena, né? Você que mora em Vargem Grande também, todo mundo se conhece, é muito dessa história, então é bem gostoso ali, com certeza. E você tem irmãos? Tem 2 irmãos. Tem 2 irmãos, que legal. E você tinha apelido de infância?
Sabe que não. Não. Não, acho que é porque minha mãe já economizou tanto no nome Caio, então eu não precisava ter um nome mais curto do que Caio. Né? Mas assim, acabei não tendo nenhum tipo de apelido, não. E como que era a infância? Brincando na rua? O que você lembra desse momento? Tive muita oportunidade de brincar na rua. Tá aí uma boa coisa, assim, que a gente sente falta na molecada hoje em dia, mesmo em cidades menores, né? Talvez, assim, mais bairros, alguma coisa assim pode acontecer ainda. Ficou muito mais pro condomínio fechado hoje do que do bairro da rua e tal. Na rua que eu sempre morei, onde meus pais moraram sempre, né? Eu não tinha essa possibilidade de brincar na rua, porque é rua que passa ônibus, tem um certo trânsito complexo. Então, tive quase uma vida de apartamento quando eu habitava lá naquela história, né? Então, eu não saía muito de casa e tal. Mas quando eu tinha, na infância, eu estudava, meus pais trabalhavam os dois e tal, eu ficava sempre com meus avós, né? Ou avó materna, ou avó paterna. E mesmo em férias ou tal, eu tinha muita possibilidade de brincar na rua. Então eu soltei muita pipa, brinquei muito de taco, né? Joguei muita bola, né? Não tanto porque eu nunca fui do futebol, uma porcaria. Não consegui desenvolver essa arte em mim. O esporte não Você é... quer falar seu time ou não? Eu sou corintiano, mas então não é um torcedor tão... não sou um torcedor tão fanático. Eu nunca fui, nem nas boas épocas, né? Nunca fui um torcedor tão fanático. Tô brincando, é que uma boa palmeirense eu não podia perder a oportunidade. Tá bom, eu não tenho o que discutir nesse momento. Tamo bem, tá bom, não saiu da degola, tá bom, tô satisfeito. Bom. Mas assim, eu acho que a gente fica triste quando o time vai muito mal nessa história, mas não é uma coisa que... Inclusive, a minha filha, que é a mais nova, né, tem 7 anos, ela é apaixonada pelo Corinthians, que ela herdou isso do meu sogro já falecido. Meu sogro é o sócio 501 da Gaviões. Então acho que ele não tiveram oportunidade ali. Meu sogro faleceu 2 meses antes da minha filha nascer. Tá. Só que parece que ela herdou dele isso, assim. Ela tem uma paixão, ela fala assim, um negócio que quer ver e tudo mais. Mas é da vida. Mas, fazendo a tua pergunta, assim, tive muita chance de brincar e peguei, na minha adolescência, essa época de videogame, fliperama e tal. Puxa, brincava muito, assim, cara, tudo quanto é de coisa. Muito legal. Muitos amigos, tem primos, como que é? A família grande? Uma família grande, dos dois lados, né? Assim, lá da minha esposa não tanto, mas o paterno e materno do meu lado, né, então assim, a gente brinquei muito com primo pra tudo quanto é lado, foi bem bacana. Que legal. E você estudou por lá? Como você fez colégio, se formou a faculdade? Não, você fez arquitetura e urbanismo em São Paulo. Em São Paulo. Na Universidade de São Marcos não existe mais a faculdade, né? Ela faliu uns 10 anos atrás. Né? Mas ficava na região do Ipiranga ali e tal. Tá. Eu cursei colégios mais tradicionais da região do ABC, não precisa citar nomes, nada muito, assim, nada muito fora da caixa, assim. Foi bom. Tive uma chance bacana, que eu acho que eu tive uma oportunidade de vida diferente da maioria, que hoje o ensino médio, na nossa época a gente falava do 2º grau, né? Eu cursei num colégio modelo, que era um misto híbrido entre público e privado. Chamava Fundação Santo André. Porque era a faculdade, né, que hoje é a faculdade UniABC, na Universidade do ABC, mas tinha a Fundação Santo André, que era uma faculdade conhecida de contábil, economia, filosofia, né, tinha inclusive a faculdade de medicina do ABC, ficava nesse mesmo campus, e eles resolveram criar um colégio dentro do campus da faculdade. Então tive a possibilidade, diferente de muita gente, de cursar um 2º grau com espírito de faculdade. A gente tinha aula livre, entrava se queria, sabe? Então, tanto que o pessoal do primeiro ano que entrava, todo mundo tomava recuperação, bombava, porque ninguém entendia o ritmo. Porque você escolhia, era um pouco solto demais o negócio. Entendi. Só que isso deu uma dinâmica diferente, o pessoal, foi uma convivência social diferente, foi um clima de faculdade, de conversas mais amplas, né? Foi legal porque foi uma época que o rock estava muito forte. E aí uma coisa talvez você não saiba, eu tive uma banda de rock. Eu era vocalista de banda de rock. Você brincou a parte da comunicação? Aqui? Acho que não. Já tô meio aposentado do gogó. Mas foi muito bacana, porque naquela época era tão bacana que cada classe tinha pelo menos 2 ou 3 alunos que tinham alguma banda. Então quase todo mundo, ao invés de ter um time, tinha que montar uma banda para fazer uma coisa. Tinha um festival na escola? Teve vários. Era uma escola que queria produzir isso, e o ABC era muito rico nisso, né? Tinha muito bar, o lugar que tocava e tal. Eu tive uma banda chamada Dragster. A gente foi bem, assim. A gente terminou a banda no auge dela. A gente tocou em 1990. Aí já tô falando, né? Eu já tava na faculdade já nessa história, mas a banda foi seguindo, né? 1996,
25º Festival do FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo, que lançou Paralamas, lançou um monte de artistas, Lu Santos tocou lá também. Nós ganhamos melhor show e melhor saxofonista, cara. Mesmo? Tocando para 5 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. Tem vídeo na internet, vai buscar que vocês vão ver eu pagar esse mico lá. Como é o nome? O nome da banda? Dragster. Dragster. A música que chama Sarita, que era uma homenagem a uma menina que a gente fez da escola tal, com um amigo gostava da menina, a gente fez a música pra ela tal, foi legal pra caramba, meio funkeada, meio Jorge Benjor. Porque acho que a gente não tinha maturidade pra trabalhar com aquilo, a hora que a gente começou a ficar muito, não é famoso, mas assim, a gente começou a engatar numa época legal, a gente fazia show 2 ou 3 vezes por semana já, entendeu? Moleque, 15, 16 anos de idade, nessa fase assim, sabe? E o legal foi que, assim, como um monte de amigos tinham banda, a gente fazia muito show, porque uma hora um amigo ia tocar em algum lugar, chamava a gente pra abrir, uma hora a gente ia tocar em um lugar, chamava pra abrir. Então, todo mundo da nossa trupe naquela época, nossos amigos, né, ao redor, todo mundo tava tocando o tempo todo em algum lugar. Então, era muito legal. Eu achei que durante muito tempo que eu ia pegar essa veia da música e tal, mas acabei abraçando um outro estrada, e quando o varejo bateu aqui, virou outra história. E por que arquitetura e urbanismo? Qual foi por que a escolha? Assim, porque foi uma escolha minha também, depois eu segui outro caminho, fiz comunicação, mas na hora que eu estudei um pouco sobre você, eu falei, caramba, quanta coincidência, né? E eu queria ter feito arquitetura e urbanismo. Aliás, é bem comum a gente encontrar amigos de jornada que passaram pela arquitetura e deixaram ela de lado. Tenho bastante dos amigos que se formaram em arquitetura na minha época de colégio, que foram fazer arquitetura, poucos ficaram na arquitetura. Porque a arquitetura a gente sabe que é um mercado bem complexo. Se você não achar teu nicho, é difícil. É um mercado difícil. Bastante gente acaba desistindo no meio da estrada. Eu comecei por uma questão que, sei lá, eu gostava de desenhar quando era moleque, desenhava muito, achei que ia fazer gibis e mangás e tudo mais, eu tava nessa linha, né? E quando chegou a época da faculdade, eu falei, cara, eu queria alguma coisa criativa. E o desenho, eu queria alguma coisa com desenho. Eu iria para o campo da publicidade, é o que eu estava olhando e tal. De repente, fui fazer um teste numa faculdade dessas assim, e vai falar, arquitetura. Eu falei, arquitetura. Eu não tinha pensado, cara. E eu entrei meio no acaso, cara. E eu gostei, foi uma boa faculdade, desenvolvi. Minha entrada no varejo foi pela arquitetura. Eu comecei meu estágio, o primeiro trabalho. Eu comecei lá atrás, ainda uns anos antes de começar a trabalhar com arquitetura. Meu pai tinha máquinas de pipoca automatizadas. Olha, estamos falando isso de final dos anos 90 ali. Hoje, né, tecnologia de ponto, botava moedinha, virava, caiu o pacote de pipoca pronto e tal. E eu dava uma certa assistência pro meu pai. Então eu pegava de semana, eu ia lá correndo, trocava milho nas pipocas, pegava moeda, pegava essas coisas e tal. Então eu comecei como pipoqueiro. High-tech, mas pipoqueiro. Tá? Mas quando começou essa história de ter um estágio, fazer uma coisa e tal, eu comecei no escritório de comunicação visual. Então eu comecei a entrar pela área do varejo, por sinalização, comunicação visual. Fazendo placa, fachada. E comecei depois do pozinho no layout de loja, por conta da arquitetura. E aí o que aconteceu comigo na minha evolução é que, em algum determinado momento, eu comecei a me questionar, fazendo layout de loja. Né, desse escritório eu fiquei 2 anos, que era Convide. Chama Convide, né? E eu fiz a pesquisa sobre, e assim, um raio do Google. Não, sobe. Não, vai pra Covid, e eu corrigia e não conseguia, porque eu queria saber o que era. É um nome que na época era comunicação visual e design, escutava super pequeno, mas numa época, e aí você falou do meu background aqui de home center, né? A gente fazia comunicação visual para os grandes players daquela época. Tô falando de Conibra, Madeirense, entendeu? Tem muita fachada aqui. Eu tava no começo da carreira, tava estagiando, não tinha saído da faculdade. Eu olhava a fachada Madeirense e eu que tinha que desenhado. Eu que tinha desenhado num CorelDRAW ainda, sabe? Num CorelDRAW e tal. Não era nem AutoCAD que a gente fazia esse tipo de ilustração e tal. Depois desenvolvi as placas e tal. Então comecei ali, dali eu fui pro Emura. O Emura, que era um gigante. Eu entrei no Emura numa fase já complicada do Emura. O Emura chegou a ser o maior home center do país. Sim. Nessa época eu entrei, já estava no fim da carreira, tinha acabado de fazer feito uma RJ, uma concordata, estava tentando sair dela. Só que nesse processo que a gente sair desse escritório e ir para o home center Emura, né? Essa dona do escritório que eu tinha fez parte do primeiro time da CIC Casa de Construção, que acabou, está fechando agora, está encerrando o ciclo agora este ano a empresa, está fechando as lojas agora em dezembro, né? Mas foi o primeiro time lá no ano 2000, né? Ou seja, 25 anos atrás aí quase nessa história. E ela foi para lá e ela me chamou para fazer parte do CIC também. E aí foi quando eu comecei na CIC, nessa conversa toda, foi bem legal naquela época. Né? E porventura de uma consequência de fato, a CIC depois acabou comprando o Emura e veio parte nessa história também, né?
De lá eu fiz um monte de coisa. Para contar, nós vamos ficar 2 horas contando só essa jornada. Mas vamos lá. Da C&C Casa e Construção, eu fiquei uma época após ali meio no limbo. Eu cheguei a montar um escritório, mas numa área totalmente diferente, que eu quebrei a cara, fechei escritório, que eu fazia design de stand de feira, de eventos. E esse é um mercado terrível de entrar para um cara pequeno, porque ou você tem uma grande marcenaria junto contigo, ou isso não é lucrativo. Né? Você vai brigar com aqueles box truss, que são aquelas estruturas mais simples de você montar stand, né, tal. Então você não tem um mercado lucrativo para um cara muito pequeno nisso, por mais design que você faça. Então não foi uma experiência muito boa, fazia alguns bicos ali. Dali eu fui para Dicico, hoje eu sou de Mac, né? Da Dicico eu fui para Candocinho Cabana, que era o escritório que existia na época de arquitetura. Dali eu rampei para Fantasy Publicidade, fui diretor de planejamento estratégico, né, nessa história. Aí comecei os mercados diferentes. De lá eu fui para o GAD, que era uma agência de branding muito famosa até hoje, bem conhecida. São uns caras de Porto Alegre. Chegando naquela época, até em 2010, escritório em São Paulo. Dali eu comecei a trabalhar uma veia mais comercial. No GAD eu estava numa linha muito mais comercial, que era o GAD Retail. A gente chegou a fazer conceito para Magazine Luiza. A loja da Vivo, aquelas primeiras lojas brancas, grandonas da Vivo, foi nós que criamos naquela época. Né? Que legal. Foi nós que criamos naquela época. O A Mais do Fleury também foi da minha época também, desses projetos. E de lá eu comecei a olhar essa área comercial e aí a linha da tecnologia entrou. Como é que entrou? Uma amiga minha de infância, né, virou CEO da Virtual Gate. A Heloísa Crunch está até lá, até hoje, como CEO da empresa. E ela falou, Caio, eu preciso de alguém que conheça varejo. Não preciso de alguém que conheça a tecnologia. E nesta época já, Bruno, eu já tinha começado a escrever o Falando de Varejo, que era um blog que eu tinha. Que eu comecei em 2008 ele. E de lá, 2008 até 2010, 2011, ele já tinha rampado. Era uma época que a internet era mato. Tinha pouca gente falando pouca coisa e tal. Tinha pouca literatura pra gente buscar nessa época, você sabe disso. Então, assim, foi uma época que o Falando de Varejo ele subiu muito rápido. E aí ela falou assim, cara, você tá bem envolto em LinkedIn e tudo mais, tal. Eu queria alguém que conhecesse essas pessoas de varejo pra gente começar a abrir. E aí eu falei assim, puxa, aqui eu vou sair totalmente da arquitetura, não vou mais ver projeto. Será que vale a pena? E na minha vida, eu digo que eu trabalhei resiliência a vida inteira. E até brinco com o fato quando eu falo, eu sou um arquiteto e hoje eu não falo nada sobre arquitetura. Eu tenho a visão de arquitetura, você também tem, com certeza. Mas a gente não, eu não me formei, tá? Eu só me deu no teste lá, mas no final eu escolhi comunicação, mas era uma das minhas dos caminhos. Mas é uma visão, eu ainda preservo essa visão, então eu entro numa loja, eu faço uma leitura rápida dela, por exemplo, de alguma coisa que está certo ou está errada, dá para fazer essa leitura rápida de ambiente. Mas não sou o cara de textura, material, isso não é mais comigo. Mas eu falei assim, quer saber? Bora testar. Se não der errado, eu volto. Mas vou fazer uma coisa diferente, né? E eu resolvi ir para tecnologia. Eu fiquei só na Virtual Gate 8 anos na Virtual Gate. Bastante tempo. Né? Foi uma época que eu fui descobrir a tecnologia indicadores. Então a gente trabalhou muito mais... a gente vendia câmera de contagem de fluxo. Até hoje é o grande produto deles. Mas eu falo, em 8 anos lá, como diretor comercial, depois de relação institucional e tudo mais, eu nunca vendi uma câmera na vida. A gente vendia um indicador. Né? Então a gente vendia para o lojista uma nova visão de negócio, uma nova visão de indicadores. Isso evoluiu. De lá eu fui para a Gouveia, né? Onde naquela época já estava um papo de startup. E eu tinha tentado montar com o João Kepler, hoje conhecido da startup, né? Da Bossa Nova e tudo mais. Tinha montado um hub para o varejo. E naquela época eu fui investidor, cheguei a ter 7 investidas minhas pessoais em startups. Né? Hoje eu estou com 2 ou 3 no portfólio, mas nem tá stand-by ali. Né? Tá paradinho e tal, que elas estão meio pouco tracionadas. Mas a gente tentou fazer isso, então nessa época eu entrei na Gouveia para montar a unidade de tecnologia e startup da Gouveia, que chamava GS App, depois virou Gouveia Tech um pouco antes da minha saída. E da Gouveia Tech fui para Lynx, né, para Stone. Eu acho que eu te conheci um pouco nessa transição, assim, de você. Eu acho que a gente se encontrou no Latam. Acho que de época de Virtual Gate. Não, ainda para trás a gente já se conhecia. Já se tinha nome. E assim, tem uma coisa que eu aprendi com a vida, na minha atividade comercial. Eu sempre fui hunter. Eu sempre fui caçador. Então, eu estou sempre olhando networking, expandindo network e tal. Isso faz parte do meu DNA. E eu amo isso. Eu sou apaixonado por isso, por contatar pessoas novas, conhecer histórias novas. Muito menos o crachá, o cargo que ela ocupe, muito mais a pessoa e a história que ela tem para contar. Então, eu tenho um negócio com conexão com pessoas que eu falo, meu maior ativo hoje, passado 26 anos de carreira, eu falo, é networking, é conexão. Então, assim, poxa, o que você sabe fazer? Eu falo, pouca coisa. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de fazer é me conectar com gente, conhecer história. Então, eu adoro
bater papo com um varejista que tem uma história legal para contar, para aprender sobre a loja dele, por que ele tá no negócio. Eu adoro essas histórias, adoro essas conversas, conhecer gente assim. É o que me apaixona nessa vida, sabe? É isso que a gente aprende todo dia, né? É o nosso aprendizado diário. Então, isso é o que sempre me moveu a conhecer. Então, é uma jornada longa. E aí, na minha saída, né, 2 anos atrás da Lynx, né, eu tomei aquela, não é, como é que fala? Tem um nome técnico que vai fugir agora, que foi uma época que tava todas as empresas de tecnologia, fez uma varredura, ele foi de gente, assim, de bolo. Esqueci o nome técnico que a gente usa para isso agora. Layoff, isso aí. Um layoff é um grande, está acontecendo de mercado, numa onda de mercado que está acontecendo de tecnologia. Eu fui no meio do layoff. Só que o Fred Alecrim, meu sócio no podcast, no VarejoCast, ele estava já com esse projeto há algum tempo. Já tinha esse VarejoCast há 6 anos, mais ou menos. E eu tinha lançado o Falando de Varejo em podcast também. Só que nem eu nem ele fazia aquilo direito. A gente fazia quando dava na telha, mais ou menos, tal. E aí de fazer a gente está começando a fazer algumas missões técnicas junto. Sim. Ele falou assim, cara, vamos abraçar, vamos fazer Nova York direito, NRF em janeiro direito? Eu falei, vamos. Eu ainda estava na Lynx, né? E a gente fez... E, para nossa surpresa, a gente chegou em top 20 no Brasil de negócios. E aí a gente falou assim, tem alguma coisa diferente aqui. Nós estamos sem estrutura, somos 2 caras aqui falando de qualquer jeito, a gente está batendo aqui. Vamos ver o que acontece. E a gente começou a investir naquilo. Na volta para o Brasil, eu acabei tendo desligamento. E eu falei, quer saber? Eu vou brincar um pouco. Não vou me preocupar muito com o mercado, eu vou brincar um pouco, tomar um sabático aqui. Não, e um parênteses aqui, porque para quem vive NRF, sabe que o dia é cansadíssimo, né? Mortal. Vocês ficam, né? E eu acompanhei, eu não fui para a NRF, e acompanhei todos os dias, porque eles faziam diário, um boletim sobre o que eles tinham visto, e depois convidavam pessoas e tal. E eu acompanhei a NRF inteirinha por vocês, assim. E a gente foi criando metodologias diferentes, até porque eu acho que primeiro que a gente entendeu o nosso cliente, a gente fala muito de mercado, a gente entendeu o nosso cliente primeiro. Né? Quem que é o cara que escuta o VarejoCast? Não é aquela pessoa que está na sala de casa e vai assistir um conteúdo igual você assistir um Ticaricatica, uma entrevista mais bacana, de humor e tal. Não é esse cara. Tal. Então é um cara que está ou no trânsito, ou na esteira, ou no parque. Não tem. É os 3 locais que a gente fala que a gente sabe que o cara está escutando a gente, né? Pode estar no busão, tá, mas no trânsito, no carro, né, na esteira, no parque. E tanto que a gente faz episódios de meia hora no máximo. Então a gente cronometra ali para meia hora, passou, chega, corta. Né? E assim, e sempre o mais objetivo possível. Então assim, isso acho que é uma fórmula que funcionou pra gente. E a história de fazer online, que a gente grava de uma forma online, é porque meu sócio mora em Natal, mora em São Paulo e eventualmente a gente nunca tá a gente tá pelo Brasil. Sim. Então a gente já gravou já em hotel ruim, em restaurante que deu e tal, porque ele tá num lugar, eu tô no outro, assim, vamos gravar, precisa gravar hoje à noite, é 1 da manhã, vamos pegar um horário com menos, ligar os microfones e ver o que acontece. Isso. Vai viajar para algum lugar, já leva microfone, luz, já leva tudo equipamento mais portátil. Graças à tecnologia permite que você grave pelo celular, se você quiser hoje, não precisa grandes apetrechos, né? Você precisa de alguma coisa. E aí tem um time técnico lá que ajuda a gente com edição e tal, para que o material saia. Faz um milagre. Nosso Yannis lá, Maciel, lá, que é o cara que produz a gente fala assim, o cara cata a gente falando galhofada e transforma a gente falando pérola. Então tá bom. Então assim, mas é uma jornada bacana, né? Uma jornada e fora isso, palestra, workshop, um monte de coisa que tenho feito. Mas assim, olhando para a sua trajetória e vendo a forma como o motivo que você é requisitado, você se encontrou nesse mundo de inovação, de tecnologia, sim, mas muito menos no sentido do techniquez, porque você conhece bastante, mas a forma como você traz facilita muito esse entendimento por parte do varejo, né? Eu acho que, como eu falei no início, muito, muito fácil de entender. Você traz de uma forma que é gostoso de ouvir, né? Até porque eu aprendo do jeito fácil, eu não sei aprender do jeito complicado. Eu odeio as palavras complicadas. Eu acho que, assim, infelizmente, de quem a gente aprende, às vezes as pessoas usam a palavra complicada para sofisticar o tema. Eu acho o caminho errado. Até porque isso mais afasta as pessoas. Pode atrair grandes empresas, mas afasta os pequenos e médios dessa conversa. Exato. Isso é a minha briga nessa história, né? É legal que você falou da inovação e tal, porque durante anos eu falava que eu era um especialista em tecnologia do varejo, quando eu comecei a entrar nessa linha, né? E eu entendi cada vez mais que tecnologia é só um meio, ela não é o fim para essa história. E a inovação é a grande coisa dessa história. A inovação, ela passa por tecnologia, mas a inovação pode ser falar um bom dia de um jeito diferente. Pode ser expor uma mercadoria de um jeito diferente. Eu acho que a inovação, ela amplifica um pouco essa conversa do que ficar só tecnologia, parece que é só hardware e software. Né? Parece que é uma conversa limitada, máquina. Sim, sim. Né? Eu acho que a inovação ela abre. E o maior desafio que a gente tem no mercado hoje é abrir a mente do pequeno e do médio para a inovação, Bruno.
de qualquer forma que ela seja. Eu não estou falando de botar IA no cara, tá? Mas uma coisa que me assusta ainda hoje em palestra, me assusta mesmo, tá? Assim, quando eu pergunto para as pessoas sobre indicadores, eu falo assim, ticket médio, metade da minha plateia às vezes não sabe o que significa. Entendi. Quando você está falando com varejo pequeno e médio que não sabe o que significa ticket médio, não adianta você falar de controlar estoque por IA. Exato. Nós estamos anos-luz daquele cara. Aquele cara está ainda fazendo uma conta que ele não faz. O que eu conheci em mentorias, via Sebrae, conversando com pequenos e tudo mais, por exemplo, restaurantes que não sabem o que é uma ficha técnica. Até hoje o cara compra qualquer coisa, abastece qualquer coisa, quando acaba vai lá e repõe, ele não sabe o que tem lucratividade, aquele negócio está faltando, se ele podia ser mais rentável, ele não faz nenhum cálculo. O varejo ainda trabalha da mesma forma, assim, no grande varejo trabalha da mesma forma que você trabalhou. Abre a porta, vê o que vai entrar de gente no dia, vende para quem entrou, fecha o dia, fecha a porta, vê quanto tem no caixa. Não faz mais nada além disso. Sim. E a gestão, e assim, o dinheiro do caixa da empresa, o dinheiro do bolso do cara. O cara não faz nenhuma conta. Isso é um risco absurdo para esse mundo. Principalmente que eu falo, depois de anos estudando isso, o que eu mais brinco com o pessoal em workshop, em palestra, eu falo assim, qual é o principal indicador do varejo? A absoluta maioria das pessoas pensa que é vendas. Né? O que é um indicador? Indicador é uma alavanca. Mais do que um número, é uma alavanca. O que é uma alavanca? Uma alavanca é algo que você consegue manusear diretamente falando. Você tem que pôr a sua força naquilo para você controlar aquela para cima, para baixo, que lado. Mas é uma alavanca, né? De modo isso facilmente explicativo é aquilo. Figurativo. Acontece que a venda, ela nunca pode ser diretamente manipulada. Ela vai sempre ser uma consequência de outros indicadores. Então, ela não é um indicador. Porque ela não é uma alavanca, ela é uma consequência que acontece. Então, assim, nossa, não estou vendendo. Preciso fazer uma promoção, porque eu não estou vendendo, fazer uma promoção. Varejo, caminho rápido, certo? Quando você faz uma promoção, você tem duas coisas que vão acontecer. Você provavelmente vai baixar um pouquinho o seu ticket, né? Porque você vai dar desconto para atrair o pessoal, mas você espera subir o número de pessoas que compram com você, o número de cupons, o número de pessoas entrando que seja, para equilibrar essa conta e tal. Então, por mais que você tenta olhar a venda, baixar, fazer uma promoção, a venda é um resultado, ela não é uma ação direta. E o varejista não se toca, porque ele acha que a venda é só a venda, eu só controlo a venda, eu tenho que fazer para ele. Não olha o que está acontecendo no bastidor e ele está apanhando, às vezes, em N coisas, em indicadores, sem perceber. Por exemplo, uma região que pode ter, sei lá, uma indústria, numa cidade pequena, uma indústria forte, a indústria vai à falência ou se muda alguma coisa, as pessoas têm que comprar menos coisas. Então, elas começam a cair o ticket médio. Então, não é o número de pessoas que compram com você, é que elas estão comprando menos. E o cara só está olhando que ele está vendendo menos. Ele não entende por que ele vende menos. Exato. Então, assim, é um tracking que parece complexo. É uma análise que parece complexa quando você fala com o varejo. Mas tem que ser feita. Eu falo assim, gestor, qualquer dono de negócio é um gestor. E qualquer gestor faz gestão de números. Não existe gestão de palavra. Perfeito. E o que mais acontece no varejo hoje, e que eu brigo com isso em palestra e tal, é que a gente faz gestão de palavra. Você não pode aceitar substantivo, indicativo na gestão do teu negócio, adjetivo na gestão do teu negócio. Por quê? Porque você chega pro teu vendedor e fala assim, como é que tá a venda? Fala, a venda tá boa, chefe. Boa? Tava ruim até agora há pouco, agora tá boa. Daqui a pouco acho que vai ficar. A gente vai fechar o dia bem, pode deixar. Cara, isso não é gestão. Eu não faço nada com isso. O que você faz? Não tem trabalho com isso. O ideal é falar assim, como é que tá vendo? Tá boa. Meio do dia nós estamos em 45%, mas uma hora atrás a gente estava em 20%, cara. Acho que até o final do dia 60%, 70% a gente entrega. Essa é a conversa. Só que o varejo tem medo dessa conversa. Ele acha número complicado, ele acha que não é para ele. Agora, todo cara de varejo é um cara de exatas, não um cara de humanas. Ele tem que saber número, ele tem que entender número, queira ou não queira, senão ele não vai fazer gestão. E tem também, às vezes, muito de se apegar a um KPI, né? Tem um tempo já que eu fiz um post e falo sempre nas palestras que eu faço a oportunidade de falar sobre churn. Sim. Porque churn, agora a palavra... São indicadores novos que entraram na vida das pessoas e no mundo híbrido é necessário. E assim, às vezes eu falo, bom, que legal se às vezes a pessoa fala, eu diminui o meu churn de 15 para 13, ou diminuí, mas qual é o motivo? O que está fazendo te levar esse churn? Por que esse cliente, porque você perdeu esse cliente, né? Então tem que entender, porque só diminuir pode ser que você não tenha feito nada e alguma coisa fez com que o cliente te escolhesse ou voltasse ou não te deixasse. Então não saber o motivo do que você está vendendo muito ou está perdendo muito cliente vai ser só um KPI, né? Então, aprofundar isso que você está falando, as alavancas de ter o resultado de vendas se você vendeu e deu certo, por que deu certo? Você precisa repetir isso? Será que isso não vai prejudicar a sua margem? Para não
ter que repetir, né? Aprender com aquilo que você fez, né? E a gente faz pouco isso, eu acho, né? As pessoas fazem pouco isso, o varejo. Não, dados e informação, acho que o varejo ainda está engatinhando nesse tema. E eu acho que tem riscos gigantescos. A gente teve uma Black Friday boa agora. Como foi o resultado da Black Friday? Olha, Bruna, é difícil, eu posso usar qualquer número de mercado aqui, mas cada instituto tem falado números diferentes. O que é bom de resultado na Black Friday? Porque... Não, o fato é o seguinte, né? Vendemos tanto no online quanto no físico, mais do que no ano passado. Certo. Assim, minha preocupação inicial é que o Black Friday no digital ia ser um sucesso absoluto, eu não tinha dúvida disso. Você tem mais players, outro mercado. Só que você achar que o varejo físico iria apanhar esse ano. Até porque o varejo físico já apanhou ano passado muito frente ao online, né? E eu usei isso muito como argumento de precisar olhar a informação. Porque eu brinco, né? Lojinha lá abriu 10 da manhã, toda decorada, pensando em Black Friday. O cliente, 6 horas da manhã, já recebeu um voucher do Marketplace lá e comprou antes. Isso. Então, assim, o maior concorrente de uma loja de bairro hoje é o Marketplace na China. Então, assim, o mundo mudou. Não importa o segmento que a gente atue. Né? A minha pergunta foi o que é bom para você, porque a minha dúvida eu ainda tenho todos os indicadores foram de crescimento. Cielo e tudo mais. A minha dúvida é Claro, todo mundo espera um resultado bom e ser melhor do que o ano passado significa que sim. O meu ponto é quanto a Black Friday ser boa nesse momento impacta o Natal para o varejo? Muito. Eu acho que aí muito. Por isso a minha pergunta é boa até que ponto? Qual é esse... Essa crítica ela é gigantesca e ela é muito tempo. Muito varejista diz, não dá. Mas a gente criou um Godzilla que a gente não vai conseguir matar ele nunca mais. Não adianta. Porque a partir do momento... O varejo tentou movimentos de tentar mover essa data para setembro. Semana da Independência é um modelo delas de tentar trazer para setembro, tá? Só que não adianta. Se você falar com os 300 maiores do país, não importa o segmento, vamos aumentar isso, os 500 maiores do país. Vamos não fazer Black Friday esse ano? Vamos todo mundo fazer uma data em setembro? Né? Vai ter algum engraçadinho que vai meter uma promoção de Black Friday em novembro. Então você vai criar 2 negócios. Entendeu? Assim, porque o cara vai pegar a oportunidade e vai botar lá Black Friday nessa história. Então você não consegue desvincular ela do calendário. O brasileiro já entendeu que durante o ano a melhor época para ele comprar um ticket mais alto vai ser a Black Friday. É o grande desconto do ano. O Natal não é um Natal de desconto, nunca foi. O Natal é... A prerrogativa anterior do Natal, antes da Black Friday, é que você estava com o bolso cheio, de 13º, e você ia comprar coisas para tua família. Exato. Entendeu? E nunca foi o Natal de se ganhar. Era o Natal de comprar uma coisa melhor para casa, reformar a casa no home center e tal. Verdade. A grande ceia, né, no Natal, no supermercado, por aí vai. Então, Black Friday, o que aconteceu, que todo mundo disse que foi o grande fato positivo desta Black Friday, é que o 13º, a primeira parcela, caiu antes do Black Friday. Então tem uma coisa, infelizmente, da nossa falta de educação financeira, que dinheiro na mão é vendaval. Então, com o bolso recheado, esse cara ficou um pouco mais apto a comprar. O fato é que o varejo brasileiro apanhou muito esse ano, por N consequências ali, né? O Bet, por exemplo, arrancou uma grana que tem cara falando em 20% do dinheiro do mercado foi embora para Bet. Sim. 20% do dinheiro que podia entrar para moda, vestuário, moda, alimentação, carro, o que fosse da vida, parou, porque a gente arrebentou a pirâmide de Maslow na base. A gente pegou a pirâmide de Maslow na base ali da subsistência, saiu aquele dinheiro que saiu do mercado, né? Então, assim, é um dinheiro que deixou ele entrar. E, felizmente, né, pelo menos para o varejo, movimentou ele agora no final, deu um certo avanço. É bom, cada um na sua conta, porque o problema é que quando você vende muita promoção, tua margem despenca. Precisa fazer essa conta se valeu a pena essa conta ou não. Então, não é uma boa venda. O varejista não quer, mas ficar fora da festa é ruim também. É ruim. Você pode dar margem para outro player, você pode dar margem para não crescer, você tem um monte de questões ali que são complexas para o cara ficar fora da festa. E você, como conhecedor aí... enfim, de outros mercados, de outras economias, o quanto é verdade ou é mito de que a Black Friday nos Estados Unidos acontece porque o Natal não é tão forte quanto é aqui no Brasil? Você sabe dessa... Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Nunca mergulhei nesses dados. Eu não costumo opinar daquilo que eu não tenho informação. Essa é uma curiosidade minha. Eu falei, vamos trocar aqui para ver que... Mas eu acho que está acontecendo alguma coisa talvez parecida no Brasil. Então, uma coisa que está acontecendo no Brasil pode ser uma coisa que já aconteceu lá. Pode ser que eu acho que a gente vive um mundo muito parecido hoje, não importa as barreiras e tal. Eu acredito que, assim, no Natal, a gente não vai deixar de vender por conta da Black Friday. O fato é que os tickets caem no Natal. Entendeu? Então, assim, as pessoas, quem comprou a Bruna, comprou uma oferta no Black Friday, opcional dela, mas isso não vai falar com que ela não compre no Natal. Mas o Natal, cada vez mais nas famílias, é o Natal da lembrancinha.
Né? Um grande presente é para um outro, para o teu círculo menor, talvez você compre para um filho, para uma esposa, alguma coisa mais legal, né? O presente do ano, tal, aquela história, ainda tem o presente do ano, né, da data. Mas, assim, quando você fala de abrir o leque um pouquinho para os parentes, ou para os amigos, alguma coisa, tem mudado. Eu acho que esses tickets, eles são menores, eles são mais humildes um pouquinho. Então, o varejista tem que entender no momento dele, e aí cada caso um caso, né? Brincando com o trocadilho com o teu negócio, mas assim, um supermercado, de fato, ele tem uma outra linha nessa história. Você tem a ceia, né? Então é outra conversa. Mas assim, eu acho que o varejo moda, eletro, ele começa a cair um pouquinho os tickets quando a gente fala de Natal. Né? Então talvez o filho quer um videogame, o pai aproveita a Black Friday para comprar um videogame, né? Talvez até para comprar na Black Friday para dar no Natal. Entendeu? Assim, mas aquela conversa que muda um pouquinho esse tracking do que é cada compra. Não é uma mesma compra. Não é uma mesma compra. E eu acho que, inclusive, esse bolo não está dividido como se pensa. Eu acho que ele migra em termos de volume financeiro muito mais forte para um Black Friday do que para o Natal. Né? Pro Natal. Faz sentido. Acredito. Isso eu preciso ter base de dados para informar, mas é muito mais aqui um feeling. Não, é uma dúvida minha mesmo. Eu falei, o Caio estuda bastante, vamos ver se... Porque eu já ouvi algumas teses, mas nunca vi assim, números numa história para entender, então... mas é uma boa história para a gente pôr números. Os números existem, precisa colocar essa história para ver como ela se consegue. Mas eu fico te devendo essa história, ó. Tá devendo aqui, para trazer ela, traz informação extra em janeiro para vocês. Agora, você falou de filhos, eu queria um pouco entender como foi a sua... Se conhecer, Daniel e Aline, né? Como foi essa história? Eu vejo você nas suas redes sociais... Um paizão, assim, mas um paizão não só porque é super importante a presença, mas de participar, de conhecer do universo, né? Eu vejo que... Primeiro que assim, foto não diz o que a vida é um fato, né? Isso. Então assim, infelizmente, né, a minha jornada corporativa, minha jornada de vida, profissional, né, laboral, ela toma muito tempo da agenda. Então, eu sou aquele pai, assim, mas uma coisa eu tenho, assim, me policiado muito na vida. Então, assim, eu aprendi isso na vida desde o começo. E quando eu casei com a Carol, quando a gente casou, o combinado nosso foi esse. A minha esposa é professora. Ah, que legal, que lindo. E aí eu falo assim, Carol... Professora do quê? De inglês, de inglês. Tá, inclusive da escola que as crianças estão, né? Ah, tá bom. E a gente sempre conversa assim, eu falo, aqui em casa nós vamos ter que dividir um pouco o fardo. A rotina é tua. O louco da agenda sou eu. Porque eu nunca sei onde eu vou estar, onde eu vou viajar, o que vai. Você tem uma rotina segunda a sexta, escola e tal. Então, um dia quando a gente for pais, né? Vai ser essa rotina, se vai ser o controle da casa, vai ser porque eu nunca vou estar aqui, ou vou estar pouco aqui. E, infelizmente, é o que tem acontecido como cenário. Eu fico cada vez menos em casa. Vocês estão casados há quanto tempo? São 16 anos já. Tá. E o Daniel mais velho? Mais velho. Quantos anos? São 16 anos juntos. O Daniel tá com 11, nós estamos casados. A conta é Daniel 11, nós estamos casados há 12, morando junto há 13, estamos juntos há 16. Essa é a conta. Boa. E a Aline tem 7. E assim, eu tenho uma prerrogativa de vida. Então, assim, segunda a sexta, podem arrancar meu couro. Se eu precisar viajar, sair 3 da manhã de casa, voltar de madrugada e tal, faz parte do que eu faço, faz parte do que eu tenho que fazer. Mas meu compromisso de vida, e esse ano eu tive que quebrar um pouquinho esses compromissos, eu fiquei desconfortável com isso. Mas sexta-noite estou em casa e só saio de casa segunda de manhã. Perfeito. Entendeu? Então assim, de semana a rotina rola, mas assim, eu faço questão de sábado e domingo estar em casa com eles, fazer alguma coisa com eles, passear com eles, entender com eles, conversar com eles. E a gente tem muita sinergia, né? Eu sou um pai que... Mas é um tempo de qualidade muito bom, né? Eu vejo que... Eu sou uma criança, esse é um fato. Não, é fato, não tem nenhum problema de me... Eu tava tentando achar qual era a palavra, não tem nenhum problema de falar isso. Eu sou geek de carteirinha, assim, geek de carteirinha, gosto de música, então em casa tem música, tem livro, tem gibi, tem boneco. Quando você vê o escritório, a quantidade de boneco que tem em volta de mini carrinho de coleção é uma coisa incrível. Eu sou, assim, aficionado por isso. Então, acabo tendo uma energia muito próxima deles, assim, nessa história, né? De gostar das mesmas coisas, de videogame também e tal. Videogame menos hoje, assim, muito menos do que eu jogava no passado. Mas tem uma proximidade muito boa nisso. Então, assim, a gente tem... O Dani tem uma sinergia comigo com desenho. Ele é o que desenha bastante. Ama música, apaixonado com 11 anos. Canta em inglês, sabe música. Gosta de banda de rock igual eu gosto. Então, a gente tem uma sinergia. E a Aline tem a comunicação, a brincadeira tal dela. Tal. Minha filha, por exemplo, é uma menina que ela é muito menos do eletrônico do que o meu filho. Meu filho é bastante eletrônico. Tá. Mas eu tenho que tirar ele com jogos de tabuleiro. Depois eu converso com o jogo de tabuleiro, que a gente é outra coisa que a gente tem em casa muito, assim, sabe?
Mas a minha filha já gosta de boneca, sentar, brincar, casinha e tal, sabe? Aquela coisa de Legal. brincadeira de menina que faz tempo que a gente não vê e tal. Sim. Brincando, ela brinca horas muito mais aquilo do que na frente da televisão. Tá. E tem uma coisa que a gente fez, isso é legal contar, porque eu adoro falar que eu sou apaixonado por jogo de tabuleiro. Né? Por que nessa história? Quando chegou a pandemia, a minha filha estava com 2 anos, e o Dani estava com 7, acho que essa conta, 6 para 7. O Dani estava se alfabetizando, a Nini era uma nenenzinha nessa história toda, e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, de repente, num momento, a gente estava no sofá de casa, os 4, cada um com uma tela na mão, ninguém se conversando e a TV passando alguma coisa aleatória. Aí eu me toquei naquele momento e eu falei assim, vai dar muito errado isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Isso aqui não vai dar certo. E aí eu comecei a pesquisar. Caí num site uma vez falando de uma coisa de jogo de tabuleiro, da interação de pessoas e tal. E aí eu teve uma coisa assim, né? Jogo de tabuleiro, jogos assim, de maneira geral, quando você pensa numa loja de brinquedo tradicional, tem poucas opções para crianças não alfabetizadas. Você vai ter basicamente um quebra-cabeça mais simples, um jogo da memória, um dominó e deu. E olha, às vezes nem dominó, e um jogo da memória, mais ou menos isso aí. 2, 3 joguinhos lá, e que é o que dá para uma criança ver com imagem e tudo mais, né? E aí eu fui conhecer lojas especializadas em jogo de tabuleiro. E entrei nesse universo. E aí tinha um monte de jogo que ela podia jogar bastante. E aí ele também, mais próximo da idade dele. E a gente começou a tornar aquilo um hábito, cara. Então a gente, durante a pandemia, 2 ou 3 vezes por semana, a gente parava, depois da pizza, alguma coisa assim, sentava todo mundo, mesa, na cozinha, limpa tudo, bota lá, vamos jogar. Tipo nossa, não me vem agora a dicção. Dixit. Tipo, também, Dixit. Amo. Dixit, Double. Então, um monte de coisa. Exato. Assim, a gente tem em casa hoje uma ludoteca. Temos uma ludoteca com mais de 150 jogos de tabuleiro. Então a gente realmente entrou nesse mundo. Estamos um pouquinho mais pé no freio ultimamente, assim, falando até porque eu tô bem ausente, fiquei bem ausente nesse segundo semestre. Mas eu e minha esposa, por exemplo, uma coisa muito mais legal do que às vezes a gente assistir um filme junto, a gente pôr um jogo, põe lá um vinho, uma bebida, alguma coisa, tá? Fica jogando um jogo lá 2, 3 horas, dando risada, brincando. É uma interação muito forte. Então, nessa época, foi muito bom pra gente interagir entre nós 4. Inclusive, teve valores de pessoas, assim, valores interessantes foram criados, que assim, estamos numa sociedade que a nova geração, ela não sabe perder. Este é um problema. Quando uma criança hoje está lá no eletrônico, no Minecraft, no Roblox, na vida, que são joguinhos que eles jogam, eles estão co-criando o mundo. A gente fala muito de cocriação, nas tendências de mercado, co-criar as coisas e tal, né? Só que é uma cocriação sobre a regra dela. E quando você coloca aquela criança depois no mundo, ela choca o mundo. Ela não aceita o mundo porque o mundo não é o mundo que ela quer, não é o mundo que ela gosta de criar. Então uma coisa que o jogo tabuleiro trouxe para meus filhos muito forte é entender perder, entender a derrota. Entender que a derrota faz parte. Então, mano, na próxima melhor, o que eu errei agora? Então isso para mim foi um dos maiores valores que a gente trouxe para eles, assim, cara. Eles aceitam numa boa o negócio. Eles, não, bora, errei, vambora. Nem sempre tão fácil, tá? Nem sempre tão fácil. Mas assim, para mim foi o maior valor que a gente trouxe. E a gente vê o comparativo deles com outras crianças, o entendimento deles de alguns momentos, assim, da vida e tal. Eles são muito mais compreensivos, assim, do que a gente vê a maioria. Então, eu assim, categoricamente recomendo para você, tá? Desconecta dos seus filhos, só vê molecada no eletrônico, vai numa loja, investe nisso. Né? Investe nisso, busca um negócio com um tema que ele gosta, começa a entrar nesse mundo, tá? Porque é um mundo legal, é um mundo para conectar pais e filhos assim, de um jeito muito bacana. Jogo para mim é uma coisa que funciona demais. Não é videogame, porque videogame fica cada um no vídeo, ninguém tá lá. Mas esse tipo de jogo, esse controle é muito legal. E é conversa, porque enquanto você tá jogando, você tem que conversar. É muito gostoso, tá? A gente joga, eu sou mais recente, recente que eu digo, você foi na pandemia, acho que eu comecei um pouco depois de jogar tabuleiro. E eu tava até escrevendo pra minha amiga, eu falei, tô com saudade de jogar, vamos marcar, né? Porque a gente encontra e as crianças brincam e as poucas vezes que eu postei, me chamou a atenção a quantidade de pessoas que fazem isso, que gostam, mas a gente vê pouco essa troca, né? Exato. Até de dica de jogo, né? Faz pouco isso. E é super legal, assim. Eu acho que é pra gente também, né? De ser um pouco lúdico, de sair, né? De só ficar no celular, porque a gente trabalha muito com o celular. Muito. Então chega uma hora daqui, de Santo André pra cá no caminho, eu pegava o celular, uma hora tava conectado no carro, tá? Você olha o tempo todo pra ver se aquele zap chegou, se aquele e-mail chegou, porque a gente tá em comunicação o tempo todo com o mercado, não tem jeito. E as pessoas falam, Bru, te mandei mensagem no sábado, eu falei, cara, tem dia que eu olho que não tem jeito, mas na maioria ou tá com as crianças ou eu nem olho, porque eu nem quero... Tá certo.
Mas o tabuleiro acho que é uma troca legal. Não, funciona. E eu vejo bastante essa conexão sua, esse lado criança de você, porque acho que no dia a dia mesmo do Instagram, vejo você participando muito, levando eles para conhecer lugares, Tem né? uma amiga de RH, quando tava na Lynx, tinha uma gerente de RH, ela falou assim, você é o cara com a criança interior mais bem resolvida que eu conheci na vida. Eu falei, eu não tenho nenhum problema com ela, velho. Nenhum problema com a minha criança interior, cara. Se eu gosto dela, eu vou brincar, vou curtir. E eu acho que isso faz parte do contexto da comunicação, de estar, assim, acho que tem, inclusive, outros valores da criança interior. A curiosidade, entendeu? Vamos lá fazer, vamos lá brincar, e vamos entender, e tudo bem se der errado e tal. Eu acho que são coisas que não é só o brincar com o brinquedo, com o jogo, olhar essas coisas lúdicas e tal, tudo, mas acho que tem esse espírito um pouco, eu tô mais desbravando. Tem uma frase que eu falo em palestra, falo que é meu mantra, e é meu mantra mesmo, tá? Eu troco todo eu acho por um eu sei. Eu não me dou mais o direito de achar nada. Assim, se eu suspeito alguma coisa, eu tenho que ir lá saber se funciona, se dá certo, se não é legal, não tá. Então, sei lá, contrata um social media, né? Aí o cara fala assim, queria a tua opinião. Eu falo, cara, você é o cara. Eu contratei você para dar opinião. Se é para dar opinião, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu faço sozinho. Entendeu? Eu, eu quero que você entenda o que eu tenho que fazer e me dê o melhor caminho. Eu falo, mas qual caminho eu tomo? Toma o caminho que você acredita que vai dar a melhor resposta, a gente mede depois vê se dá certo. Se não é certo, a gente muda a rota. Eu uso como brincadeira, falo assim, esse papo do eu acho, eu sei. Minha esposa vai comigo no shopping, a gente olha uma roupa lá na vitrine, ela fala assim, será que vai ficar brincando boa em mim? Eu falei, experimenta. Fala assim, por que não? Se ficar boa, a gente compra, se não ficar ruim, já desiste da hora, né? Meu filho pega um cardápio e fala, nossa, pai, será que isso é legal? Posso pedir? Pode. Mas pai, se você não gostar, cospe. A vida é essa, mas por que a gente, em algum momento da vida, a gente teve medo de errar? A gente não tem que ter medo de errar, a gente tem que aprender com as coisas. E uma vez que o negócio não deu certo, o que eu digo é assim, desculpa, mas você erra sempre, você erra todo dia. Talvez você não esteja percebendo, medindo, entendendo, mas errar, a gente erra todo dia, né? Totalmente. E eu falo, tá? Quando a gente fala isso, tem tudo a ver com inovação. A maioria das pessoas pensa que inovação é caro, é difícil, é uma inércia muito grande na empresa. Por quê? Porque eles saem do zero, eles querem ir pro 100. Tem que ir 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, assim. Como é que a gente vai fazer? Com um tijolinho de coisa. Não adianta você querer falar assim, eu inovo com o meu time. Como é que você inova com o teu time? Não, eu dou treinamento todo ano. Todo ano? Põe lá 1 mês de treinamento para eles, contratado, fantástico, imersão. Tá errado. Põe o teu time toda semana, uma vez por dia, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 20 minutos de conversa. Isso é melhor treinamento do que um treinamento a cada 1 ano. Primeiro pelo capital intelectual, que a gente perde muito no varejo. Não dá para treinar uma vez por ano. Você vai treinar toda vez um time diferente. Você perde muita coisa. Então, assim, o time tem que estar no mesmo prumo o tempo todo. Então, assim, tanto que no mundo da tecnologia faz-se muito sucesso aquelas reuniões, né, rápidas ali e tal e tudo mais. Esqueci o termo técnico que a gente usa para isso também, de brainstorm, né? Vamos lá, o que deu certo semana passada, o que nós vamos fazer agora e tal. É uma conversa muito rápida. Sim. Isso faz as empresas estarem no constante de inovação. Eu falei, e numa empresa com cultura de inovação, uma empresa que se ajusta ao presente no tempo presente. Não espera ficar envelhecida para dar um baita de um projeto de futuro. Acabei que a loja daqui 2030. Para quê? Vamos fazer a loja de 2025. Qual que é a prerrogativa de 2025? Tem tanta coisa acontecendo tão rápido, não dá para dar um tiro tão longe. Não dá. E você trouxe a questão da pandemia e dessa proximidade com os seus filhos, não só mas de viver muito a vida deles. E eu acho que a pandemia trouxe esse exercício para nós executivos de como entendê-los, ouvi-los, ajuda a gente a compreender um pouco mais dessa geração, compreender sobre essa questão da inovação, de que não é, deixa eu entender como é o RH, como são meus funcionários. Cara, você tem exemplo dentro da sua casa, assim. Lógico, eu como boa pesquisadora sei que a gente não pode usar um exemplo, mas deixa eu entender um pouco mais do que vocês estão falando, Perfeito. que caminho que vocês estão olhando, né? Aconteceu comigo vindo para cá. Tava com meu filho no carro e tal, tá aqui no bastidor com a gente. E vindo pra cá, eu falei assim, pesquisa isso aqui pra mim, filho, rapidinho. Na minha mente, ele entra no Google e buscar aquilo que é o nosso quase automático de fazer. Ele foi buscar no ChatGPT. Eu falei, mas por que você está buscando no ChatGPT? Não, porque normalmente eu uso o ChatGPT para fazer esse tipo de busca, né? Eu falei assim, eu falei, teus amigos também, assim, alguns sim, outros nem tanto, tal. Quando uma coisa é temperatura e não sei o que, eu vou no Google, mas se é uma informação rápida, eu vou aqui no ChatGPT. Então, olha como muda. Inclusive, eu não tinha informação de IA nesse sentido. O que a gente tinha como informação de mercado, estatísticas, empresas trazendo, é que a geração Z já não usa o Google para busca. Então, você quer aprender a fazer um ovo frito? O cara vai no TikTok. Isso.
Então, assim, o TikTok virou o grande inimigo do Google, né? Então, assim, não é só uma rede social de foto, de vídeo que tá brigando com o Instagram. Tá matando o negócio do Google de pesquisa, isso vai mudar, porque pensa em que as pessoas vão anunciar menos no Google, né? Então, tirar a receita, tira um monte de coisa. Não, e vamos combinar tá que a gente já não tinha paciência, porque o cara fala, vou te ensinar como mudar não sei o que no seu celular. Cara, ele conta uma história, até ele chegar naquilo. O TikTok é ovo, vamos lá, bora, rápido, né? Então acho que nós vamos passar uma nova transformação. Para falar um pouquinho de tendência também. Boa. Eu acho que a gente tem duas coisas que vão acontecer muito fortes esse ano. Me perguntando esse dia quais são as tendências para o ano que vem. Tem um monte de coisa para acontecer, tá? Mas assim, tem duas coisas que eu acho que vão ser bem transformadoras ao longo desse ano de 2025. Vou botar 3 aqui na pilha, vai. A primeira delas mais simples aqui, nessa terceira que eu trouxe, eu acho que é vídeo. Eu acho que a gente ainda não tem uma ferramenta facilmente disponível, ou gratuita, ou mais barata, para a pessoa criar vídeo com IA. Texto e imagem está quase bem resolvido. Né? Tá. Hoje, quando você fala de vídeo, embora tenha alguns com ferramenta cara, não está acessível para o pequeno, você tem no máximo uma coisa que você pega uma foto e faz alguma animação daquela imagem, mas não é um vídeo daquilo. Certo. A gente vai ver isso talvez acontecendo ao longo de 2025, tornando acessível. Isso vai criar uma nova possibilidade de comunicação para as redes, entrar no TikTok e tudo mais, tá? A segunda coisa que eu acho que esse vai ser, né, o grande negócio da IA são os agentes de IA. Isso já está acontecendo, já começou, já tem empresa falando sobre e tal, tudo. Que é quando você pega, por exemplo, na tua empresa, Bruna, né, você tem que fazer tudo hoje. Né? Você é um equipe. Né? Um equipe, eu também sou equipe, mas assim, eu posso ter daqui a pouco um gerente financeiro, um gerente comercial, um gerente de comunicação. Legal, precisamos lançar a campanha, o que eu vou fazer no 2025? As IAs vão conversar entre si e resolver o BO entre si. Entendeu? Você pode atribuir numa empresa diversas personas e papéis, né? São os agentes, cada um entre eles vai ter uma conversa entre eles e definição entre eles para te entregar o melhor produto viável daquilo que você está pedindo. Isso é muito legal. E isso vai acontecer rápido. Isso sim, isso é coisa de 6 meses, daqui a um ano isso está implantado, a gente está vendo isso aqui como o ChatGPT. Só que hoje você tem que fazer sozinho. Como um profissional de marketing, escreva isso. Como um especialista disso, faça isso. E eles vão ter essas pessoas autônomas respondendo entre si, resolvendo isso para você numa hierarquia de empresa. Acredito que até no grande futuro nós vamos ter marketplaces de comprar um CMO. Não tem um CMO as a service, por exemplo? Sim. Você vai comprar um CMO para a tua empresa, mas um IA de CMO, um IA de CFO. Você vai comprar esses caras para você usar eles interlocutando entre eles, né? Sinergia entre eles, trabalhando. Isso vai ser maravilhoso para os pequenos. Isso vai acontecer. E o terceiro passo, que eu acho que é o leque que temos que olhar como vai acontecer isso, é o seguinte. Ano que vem, começa em 2025, a TV 3.0. TV 3.0 marca um novo marco de interação. Então, a gente tem o computador, tem o celular e tal, mas a TV 3.0 ela vai entrar com uma interatividade diferente. Inclusive que muitas das coisas, entre que é pela internet, né, um aplicativo, uma busca, vai acontecer de maneira mais aberta, sem necessidade de internet. Tá? Dito isso, o fato, a gente percebe movimentações que já estão acontecendo em bastidores. Por exemplo, a Rede Globo, ela contratou, há meses atrás, né, a Head de Marketplace do Mercado Livre para assumir a Globoplay. Então, o conteúdo nós vamos ver cada vez mais como um canal de compra. No meio do conceito de live e-commerce, que a gente pensa que vai acontecer só no TikTok, cara, a Globo vai vender na novela, a roupa. Isso é legal porque exatamente há 10 anos atrás, em 2015, a gente já falava, quando falava de impressora 3D, não, vai ser meio Jetson, você vai assistir daqui a pouco lá um negócio, a mulher está usando uma bijuteria, né? Exato. Você vai apertar o botão, comprar uma bijuteria, a tua impressora 3D vai fazer na hora na tua casa, aquela bijuteria com a patente do negócio. Nós estamos cada vez mais fácil que isso aconteça, mas talvez aconteça de uma maneira, olha, legal, gostei desse aqui, eu vou apertar o botão e comprar. Lembrando que há uns 4 ou 5 anos atrás teve um modelo que chegou a ser conhecido como T-Commerce, que foi uma parceria da Globo com a Casas Bahia, fizeram um piloto numa novela. Lembra. Que você assistia a vinheta e você podia entrar na TV digital, apertar um botão, então, mas foi uma experiência piloto, não, que era um piloto mesmo, para testar o que ia acontecer. Nós vamos ver isso numa escala pesada. Então, assim, vai ser natural de você ver alguma coisa, uma propaganda da Polishop, apertar o botão e comprar. Entendeu? A roupa que a pessoa está usando na novela. Por exemplo. É isso. Então, assim, você imagina o que isso cria de mercado, de possibilidades. Está um artista cantando na televisão, você aperta o botão, compra a música dele e tal. Então, assim, vai ter um universo de coisas acontecendo nessa história que talvez a gente não consiga ainda nem dimensionar ele. Tá? Se isso entrar com a força que vai entrar. Vamos ver. São caminhos ali que a gente está vendo. O que vai acontecer é, pro cara que faz a mais do mesmo, sem inovar, sem olhar canal digital, sem se mexer, achando que o mundo vai rodar do mesmo jeito, como ele roda há 30 anos, esse cara vai morrer. Esse cara não tem mais espaço. Talvez ele perdure um pouco mais, tenha um pouco de resistência.
mas ele não tem perenidade. Porque não dá. O mundo mudou. Se não tiver estoque, se não tiver trabalho, se não tiver comunicação. Inclusive, quando você entra na televisão, a promessa da TV 3.0 está valendo a respeito, é que a Bruna vai ver comerciais voltados para ela, como é no digital. Perfeito. A TV que eu assisti, quando eu estiver logado, vai ser diferente da TV que você assistir. Se ele descobre que eu estou querendo comprar carro, ele vai aparecer só propaganda de carro para mim. Entendeu? Se ele descobre que você está arrumando tua casa, vai aparecer home center, tinta e tal, essas coisas. Pouco baseado no algoritmo que a Netflix hoje tenta... Exato. Não, e que a própria internet tem, a rede social tem isso. Sim, mas se você pergunta alguma coisa, você recebe uma tonelada de coisa daquilo lá depois de propaganda. Não, tô dizendo, mas baseado na TV hoje, a Netflix já oferece um pouco, quando você cria a conta do Daniel, da Aline, ou você já, de uma certa forma, já direciona. Só que nós estamos falando de produto, nós estamos falando de consumo. De que, assim, eu acho que assim, o produto vai ser o novo conteúdo. Eu acho que isso vai mudar bastante tal, e de uma dinâmica diferente de mercado. Possibilita o supermercado que fizer a oferta do dia lá sexta, o cara comprar tudo que for anunciado lá no negócio, e o cara aperta o botão e compra a cerveja na hora. Entendeu? Tô lá no raio, na antena da Globo Campinas, né? Aperto o botão naquele raio de entrega e acabou. O cara entrega naquele raio lá daquele produto, se eu quiser comprar cerveja gelada na hora. Tudo vai ser possível. O que vai acontecer, aí o mercado que vai dizer. Interessante. Não, e eu gosto muito de ouvir essas tendências e, de novo, eu falei que ele explica de uma forma simples. Qual que é a sua... Você comenta, a gente estava comentando nos bastidores aqui sobre a quantidade de palestras, de workshops que você tem feito, você tem viajado o Brasil para todas as cidades. E... eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas escuta-se muito sobre a gente está muito distante disso, o Brasil é muito distante disso, e eu não sei o quanto é distante ou quanto temos características diferentes, talvez, de outros lugares que a gente esteja comparando. Mas o fato é que a gente ainda, como comércio, como economia, a gente tem que evoluir em algumas coisas que você estava explicando, né? De como eu olho o ticket médio, né? Como que você faz para poder mostrar que isso é um caminho, que isso é potencial, mas que não é assim? Porque às vezes as pessoas olham e falam, mas isso é muito distante para mim. Como que ela conecta isso? Por que você está me contando isso, né? Como que eu coloco isso na minha prática de varejos, talvez que eu esteja falando tão médios ou pequenos? A primeira coisa é exemplificar, né? A gente falou aqui da Black Friday e tal, são exemplos que eu costumo usar para falar assim, você acha que você não está apanhando, mas você está apanhando. Entendeu? Em alguma coisa. Por exemplo, assim, eu brinco com o cara quando o cara fala assim, não, meu cliente só quer preço. Eu escuto isso o tempo todo, você também escuta isso o tempo todo. Cara, quer preço é o que manda. Eu falei, maravilha. O cliente só quer preço. Vem comigo então. A última vez que você comprou no iFood, você comprou por preço ou por tempo? Aí o cara, comprei por tempo. Comprei aqui, entrega. Legal, maravilha. Vamos lá, você tem uma pizzaria favorita? Tem uma pizzaria favorita? É a mais barata que você conhece ali? Não é. Muito bem, muito bem. Vamos fazer uma terceira pergunta com você agora. Mercado Livre, tá? Tem um produto por R$100 que você quer comprar. Você precisa comprar. Só que esse produto de R$100 vai entregar para você em 2 semanas. Aí você descobre que no mesmo Mercado Livre tem um outro cara vendendo o produto a R$120. Só que ele entrega amanhã na tua casa. Qual que você compra? E 99% das vezes o cara fala, vou comprar do 120. Eu falo, ou seja, você está me respondendo nominalmente que você está disposto a gastar 20% a mais para comprar tempo. Então eu falo assim, essa falácia do preço, o preço é importante, o preço faz diferença, é óbvio que faz. Mas esse é o primeiro mindset que a gente tem que mudar do cara. Que ele precisa ter experiência. Que ele precisa olhar o negócio de diferente. Senão, as pessoas não compram. O Lee Patterson ficou famoso na NF quando ele falou, as pessoas não é sobre você ter que ir em algum lugar, você tem que desejar aquele lugar. Na pandemia eu falava que era o fator bunda. Bunda? Se eu não tiver motivo para levantar a bunda da cadeira para ir na tua loja, eu vou comprar online. É tão simples quanto isso. Entendeu? Assim, porque minha esposa fala, preciso comprar o livro da escola do Dani. Né? Livro da escola? Pega o aplicativo, aperta o botão e manda comprar. Por quê? Porque eu não vou numa livraria, no shopping, para comprar um livro de escola que não tenho vontade nenhuma de fazer esse tipo de passeio. Agora fala assim, não, eu quero ir na livraria para comprar um livro de culinária. Eu não vou comprar no marketplace que é chato ou tal. A não ser que eu saiba qual que é aquele livro. Eu quero ir na loja, eu quero tomar café, eu quero escutar musiquinha gostosa, eu quero ficar 3 horas na livraria falando coisas e tal. Exato. É outro. E o SKU é livro. Exato. É livro, não muda, é livro nessa história. Então assim, a gente tem que educar ele nesses pequenos passos. O fato é que o que eu vejo, o pequeno e médio, ele olha o consumidor dele diferente do jeito que ele é. E nós somos o retrato dos nossos consumidores. Falta qualquer dono de negócio se tocar disso. Então assim, olha o que você faz, cara. Olha como você está comprando. O teu consumidor que é igual. Você fala que esse teu consumidor não está mudando, mas esse cara chegou na tua loja de Uber escutando Spotify no ouvido, cara.
E ainda veio aqui porque ele viu uma coisa no TikTok que ele quer comprar. Esse cara está conectado. Inclusive, eu falo que no mundo a gente tem os mesmos problemas hoje. Eu acho que a gente não tem essa distância de tempo, uma coisa ou outra, tal, de tecnologia pode estar, mas no geral as pessoas, o feeling social é muito próximo, porque a gente está recebendo a mesma informação. Aqui em São Paulo, na região da Paulista, onde a gente está gravando hoje, a gente tem a mesma informação que o cara lá numa aldeia, lá no norte do país, está lá perdido, o cara está recebendo o mesmo TikTok, o mesmo conteúdo, o mesmo Instagram, o mesmo YouTube. A internet botou um flat nessa conversa. Entendeu? Botou todo mundo no mesmo prisma. Né? E as pessoas, celular, não adianta falar com o cara, não, mas o cara é pobrezinho, não tem essa. Tem. O celular o cara tem. O cara está acessando. No Wi-Fi não é dele, vai lá de vez em quando, uma vez por dia, lá acessar um Wi-Fi lá que ele pega da praça, do comércio, alguma coisa, tudo bem. O cara tem acesso a isso hoje. O acesso está chegando para esses lugares. Então, no acesso, cria-se o aspiracional. E esse aspiracional pressiona as empresas a terem melhor produto, melhor serviço. Nos rincões do país que eu viajo, que como você falou, né? A única questão é tempo. Uma Shein, uma Shopee entrega nesses lugares. Só que demora mais tempo do que para entregar aqui em São Paulo. É natural que isso aconteça. Sim. A Amazon também, Mercado Livre também. Sim. Né? Então assim, mas chega. Então esse cara tem uma dinâmica de tempo diferente da nossa, mas ele compra igual, ele tem a mesma prerrogativa de aspiracional, porque está na televisão, porque está na internet. Então o mundo ele está flat. Então esse varejista que faz a mesma coisa há muito tempo, há décadas, do mesmo jeito, da mesma forma de sucesso, se ele não mudar esse negócio, ele vai morrer. Porque vai chegar alguém melhor que ele. Né? Vai chegar melhor. A Oxxo chegou no Brasil, abriu. Sim. Chegou para quebrar quem? O mercadinho desestruturado, o mercadinho de bairro. Né? Quem é o maior inimigo da Oxxo hoje? Zé Delivery. Porque não é eu ter conveniência perto de casa é uma coisa, mas eu tô fazendo churrasco e falei, não, tem que pegar meu carro e 3 quarteirões. Tá 3 quarteirões da minha casa. Já bebi, agora eu vou pegar carro. Não, vou apertar o botão, vou entregar no portão aqui, velho. Entendeu? Assim, a conveniência mudou, gente. Então, assim, o mercado, assim, os concorrentes que a gente tem no mercado, inclusive, eles estão os churrascos não acabam, porque vai chegando os motoboys e você fala, ué, exato. Quem chamou? Agora, você não vai falar assim, deixa eu parar mesmo, porque a gente falava, deixa eu parar de cá, deixa eu até o mercado rapidinho pra comprar lá cerveja pra voltar. Tem gente que faz isso ainda? Tem gente que faz isso ainda. Mas o que a gente tá falando, assim, a dinâmica do mercado tá mudando, ela tá evoluindo rápido nessa história. Eu conto uma história, que aí a gente só consegue contar essa história em São Paulo, Grande São Paulo. Acho que Vargem Grande também não tem. Tem Rap Turbo lá? Não, turbo não. Turbo não. Turbo me assusta. Fica feliz que tem rápido. Porque a grande São Paulo, né, o Rap hoje, ele já não é mais o intermediário. Ele é o varejista. Hoje ele tem o Hub, a Dark Store, que ele mesmo vende diretamente para casa da pessoa. E esses dias eu estava em casa, eu conto isso só porque ela é real. Minha esposa virou para mim assim, eu tinha acabado de chegar em casa, ela falou assim, puxa, a gente foi no mercado ontem, preciso lavar a louça da janta aqui, mas acabou o sabão aqui, o detergente da máquina, né? Falei, ela falou, não vou. Ah, vou mandar entregar. E aí eu vi esse negócio do Rap Turbo. E eu apertei o botão lá e tal. Aí quando eu apertei o botão e comprei, apareceu um relógio, um cronômetro, né? Regressivo de 12 minutos. Falei, cara, contagem regressiva de 12 minutos, os caras são bons, hein? Quero ver. Em 6 minutos tocou meu interfone. Em 6 minutos do momento de apertar o botão e tocar o interfone, cara, é um absurdo. Incrível. Pensa-se, quando eu quero uma coisa rápida, hoje eu vou até o mercado. Incrível. Eu tenho um mercado a 4 quadras de casa. Eu falo assim, mas a preguiça, nossa mata. A gente quer comprar tempo na vida. Né? Tem quem não tem como ter essa questão, precisa pagar o preço mais barato. Isso é um fato. O Brasil, a grande maioria, sim. Mas as pessoas que têm um pouco mais de recursos, elas estão pagando mais caro para economizar tempo, para perder fila, para ter passe mais rápido em aeroporto, em supermercado, em show de rock, onde for. As pessoas estão pagando para ter essa conveniência cada vez maior. E é tão louco porque você é assim no seu dia a dia como consumidor, né? E quando você olha para quem você está atendendo, servindo, você tem que ter esse mesmo mindset de como vai ser rápido, de como vai atender, porque você como consumidor já demanda isso, Se você né? compra tempo, como é que você quer? Acha que teu cliente não está preocupado com isso? Teu cliente quer tempo, ele quer vida prática. Eu brinco, eu falo isso para as pessoas, sempre me assusta, porque a gente pensa que é comportamento nosso, né? Mas eu falo assim, cara, você vai no carro, vai abastecer teu carro, chega no posto, tem 2 carros na frente da bomba, o que você faz? Você vai para outro posto. Você não para esperar. Você vai na padaria, compra pãozinho, você vê lá 10 pessoas na fila, você fala, volta outra hora. Você vai no supermercado, você fica 1h30 enchendo o teu carrinho. A hora que você encosta nos caixas, estão tudo lotados, você fala assim, volta amanhã. Hoje a gente entrou no drive-thru, acho que era umas 11, 10 da noite ontem, tava a fila, eu falei, quer ficar? Porque
você fala, ninguém quer. Não quero, né? A gente esperou porque o Bento tava com muita fome. Acontece, olha, tem fato que não dá pra escolar, mas assim, a gente não quer. Já pensa, né? Já a gente fala, não quer, não fala, putz, eu não vou, senão cara, eu pararia. tempo, eu tô fora. Então assim, a gente tá comprando tempo, a gente tá comprando qualidade de vida, a gente tá pegando coisas melhores, né? Então se você pode ter um pouquinho melhor, umas coisas você vai pagar um pouco mais caro. Então as pessoas estão aptas a isso. Então o consumo, ele não é um consumo só de preço. Inclusive que os caras que são só preço estão morrendo. Né? Você pega, estamos aqui na região da Paulista, um monte de cara fazia lá as capinhas de celular e tal. Esses caras estão cada vez mais enforcados, porque a margem é cada vez mais curta, o mercado é cada vez mais aguerrido e o cara que ele competia, que era a China, que entregava em 6 meses, entrega uma semana. Então acabou, o consumidor lá vai lá comprar, não conhece. Então virou um cara que era produto e vira serviço. Hoje ele vive de arrumar o celular. Isso. Porque aí sim é um serviço que você não consegue. Se o cara é bom, você confia no cara. Exato. Mecânico. Seu celular, você confia no teu carro no mecânico bom, não é com mecânico barato. Então tem muito disso na vida, né? Então assim, acho que estamos mudando alguma coisa do varejo. Mas quando a gente fala de varejo, eu diria para você 80%, 90% não tem esse mindset aqui. Não estou falando do tamanho da empresa tal. Estou falando no geral do empreendedor do varejo. Que é um cara que aprendeu a gostar de uma coisa e fazer aquilo na vida inteira. É a dona Tereza, que aprendeu a fazer um bolo de chocolate bom, resolveu montar uma confeitaria a partir daquele bolo de chocolate. O cara que gostava de costurar e montou uma loja de moda baseada naquilo que ele fazia. Então, as pessoas começam do ofício para o negócio do comércio. Né? Quando é o contrário, como o cara do comércio tem que ser um cara de gestão. Eu falo assim, cara, quando você é um gestor, e aí quando você pega um multifranqueado, isso fica mais claro, né? Cara, a hora você vai fazer teu dinheiro com sapato, a hora com roupa, a hora com comida. E tudo bem. Mas o papel de gestor, ele não só. O gestor de indicadores, você tem que controlar os SKUs ali, seja o que for. Mas o gestor é um só. Perfeito. Então não muda. Então assim, o varejista em si, ele é para ser um gestor. Não é para ser um vendedor de moda, um vendedor de sapato. Até porque eu esqueci quem falou isso numa dessas reuniões de comitê da Associação Comercial de São Paulo. Sempre esqueço, preciso lembrar quem é que falou essa frase. Mas ela falou assim, varejo é toda a negociação entre um CNPJ e um CPF. Isso para mim eu uso no meu mindset, na minha fala, eu uso muito disso, porque eu falo assim, o varejo não é uma coisa só. Tipo, uma cabeleireira, que a gente fala que é serviço, ela tem o mesmo problema hoje da mulher que vende no mercadinho da rua. É conquistar o consumidor, é ter controle financeiro, de imposto, taxa e tal. Os trabalhos são iguais. A questão é que é muito mais um laboral dela do que um produto que passa no caixa, mas a dinâmica de mercado está igual. Ela compete com gente online, ela compete com rede social, tem que fazer conteúdo, tudo igual. Então, assim, o varejo é uma conversa de CNPJ com CPF. Essa, para mim, é a melhor definição de varejo que a gente encontra no mercado hoje. Perfeito. E o Caio tem planos? Como que o Caio pensa para o futuro? Como que é um futuro longo, é um futuro curto, um planejamento curto, né, de curto prazo? Como que você olha para o seu futuro? Vou falar uma coisa que eu nunca falei em entrevista nenhuma, Bruna, mas assim, uma coisa que eu não tenho mais é o ego. O ego de chegar em algum patamar de sucesso, de fama, de barulho de mercado e tal. Isso é uma coisa que já não é o que brilha nos meus olhos. Em algum momento isso foi te incomodar? Principalmente quando a gente está não. Acho que todo mundo que está buscando o seu holofote em algum momento. Todo mundo busca um holofote em algum momento que está começando esse mercado. Principalmente consultores, né? Palestrantes. Precisa ter esse holofote, né? Então assim, que legal. A primeira vez que você apareceu num jornal. Né? A primeira vez que você tem uma entrevista, né? Dizer que isso não brilha os olhos de qualquer pessoa é uma mentira. Óbvio que brilha. É a hora que a gente se orgulha de fazer isso, de aparecer para algum mercado. Mas isso já não é mais aquilo que me mexe de fazer. Óbvio, eu quero às vezes garantir um palco internacional, uma coisa diferente, um palco que eu não conquistei ainda, né? Mas por uma questão de repertório. Tá. Né? Mas uma questão de repertório, de abrir leque, quase estudar mercados diferentes, coisas diferentes, e desafios, né? Eu não sei que desafio ainda nessa história aqui. Fala, poxa, qual é o palco que eu gostaria de estar um dia num palco da NRF? Talvez seja um desafio eu acho que... É um desafio assim que eu poderia falar, se eu chegar lá, peguei um palco que eu não tinha ainda, eu quero ter um... Isso é o portfólio que eu falo que eu gostaria de abrir. Então, assim, essas lacunas que a gente não conseguiu preencher, mas não é nem por ego, é mais por uma questão quase do colecionador aficionado de colecionar as figurinhas lá, os crachados dessa história, tá? Mas o plano em si, eu acho que assim, é crescer naquilo que faz. Eu acho que assim, se eu conseguir me manter fazendo o que eu faço, dialogando com o mercado do jeito que eu falo, né? Me sentindo útil pro mercado, que eu acho que esse é um sentimento complexo. Assim. Às vezes a gente fala, putz, será que eu tô na vibe certa, cara? Será que eu não tô ficando para trás? Será que meu movimento entra, né? Nós vamos passar uma reciclagem, né? Nós vamos passar uma reciclagem das cabeças, pensadores de varejo, né?
Lá atrás, quando eu comecei, já tinha boa gente, mas assim, 2000, por volta dos anos 2000 e tal, são as mesmas pessoas que estão em 2025 falando ainda, né? Daqui 10 anos, talvez, pessoas já estão fora do mercado, então nós vamos ter uma reciclagem de gente nova entrando, quem é que vai estar falando? Então tem uma emoção de ver o que vai acontecer com esse mercado ainda. Eu acho que se eu continuar produzir o que eu produzi, me mantendo nessa história, crescendo naquilo que a gente faz, para mim é tudo de bom tamanho, cara. Acho que gosto de fazer aquilo que eu faço. Isso é super interessante você estar falando, porque a minha trajetória como consultora vai completar 7 anos, né? E aí é diferente quando você está no mundo corporativo e quando você está no mundo de empreendedor. E aí eu vejo muita gente que se mantém, e não está certo ou errado, né? Mas muita gente que se mantém com o mesmo conteúdo, com a mesma forma, e chega o ano que vem eu falo, o que eu vou fazer? Mudar? Exato. Eu tenho o mesmo problema que você, e eu entendo o que você está falando. Tem gente que tem uma fórmula, é um negócio, é um livro, ele consegue fazer 3 anos com aquele negócio, 5 anos com aquele negócio, e a gente tem uma obrigação a cada 6 meses mudar o que a gente está falando. E eu acho que é uma dinâmica. Caio, você fala sobre o quê? Quando me perguntam, eu falo assim, eu falo o varejo de hoje um pouquinho mais para frente. Então, assim, eu falo do de hoje um pouquinho mais para frente. É o que eu consigo falar, porque eu não tenho... Eu tenho algumas coisas, caixinhas ali fechadas, mas as caixinhas às vezes evoluem. Por exemplo, eu fiz um workshop de IA. Ao longo de um ano, eu tive que mudar um monte de coisas nele, porque a IA evolui muito rápido em um ano. Então, não dá para você fazer uma caixinha montada, paguei 30 mil reais pro cara fazer uma apresentação de PPT para mim maravilhosa, tal. Você bota lá, você vai rodar aquilo o ano inteiro, cara, vai chegar no final do ano defasado. A não ser que seja uma coisa autoral muito forte sua. A não ser que seja alguma coisa só sua e inexorável, não vai mudar nunca. Aí é um outro caminho. Tem gente que tem bons conteúdos desse jeito que realmente não mudam. Um Cortella tem um repertório grande, que não precisa atualizar tanto, por exemplo. Né? Mas é tão amplo e vasto o que ele fala, e é tão atemporal o que ele fala, o canal, são questões da filosofia. A filosofia, ela é atemporal por si só. Né? Ela dura tudo que ela dura, até o tempo que ela tem. Então, assim, ele pode trocar um exemplo ou outro, mas eles são casos atemporais. Para nós que falamos de mercado, cara, não dá. Um cara de economia nunca vai ser um cara atemporal. Verdade. Entendeu? Ele nunca vai ser econômico. Um cara de mercado, ele nunca vai ser atemporal. Você já escreveu algum livro? Já, o Arroz, Feijão e Varejo em 2016. Tá. Aí, quando eu estava prestes a começar a rascunhar outro, desenhar outro, chegou a pandemia, a gente encolheu um pouquinho, eu puxei o projeto para trás. Tem um projeto engavetado, ele está 70% escrito nessa história. Não posso dar nenhum spoiler. Poxa vida, mas você foi até aqui agora. Eu vou para deixar de charmezinho e tal. Mas eu prometo para todo mundo do varejo. Vai ser um livro diferente. Você promete pra mim, eu vou ter que ser a primeira a saber, pô. Vai ser off the records eu falo. Mas assim, é um livro bem diferente que eu tô escrevendo dentro de um segmento de varejo. Tá. Mas não é um livro técnico. Só vou dar só esse spoiler pra vocês. Não é um livro técnico. Então, assim, isso pra 2025? É ideal que sim. Vai do tempo que eu estiver explodindo. Porque esse é um projeto que começou assim, super acelerado em janeiro do ano passado. E quando chegou fevereiro, março, a curva foi tão forte que eu deixei ele stand-by. E tem coisas que você tem que ter pressa porque tem o time, e tem coisas que você quer fazer com revisar, voltar, calma. Revisar e voltar. Exatamente. Tem esse namoro de olhar e falar assim, cara... Até porque são caminhos, às vezes, assim, mais complexos, tá? Você fala assim, será que é seguro fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Mas uma coisa que eu falo, tem o que eu acho, tem o que eu sei. Né? O Leandro Branquinho, que é um amigo meu, ele fala assim, cara, aposta e vai. Né? Sabe aquelas coisas assim, não precisa ter medo das coisas. Isso. E engraçado que às vezes a gente tem receio de coisas que a gente vai fazer ou não, e às vezes o fazer faz sentido, é o que puxa, né? Então assim, puxa, tava essa semana com meu filho numa loja na Liberdade, a loja tem um nome super inusitado, eu vou falar o nome que é o nome da loja, Laranja Ku, né? Que é CU Store, que é uma rede de conveniência da Coreia, né? Falei assim, vou fazer um conteúdo disso aqui, vou fazer, puxa, mas será que não vai ficar jocoso pra mim? Faz, cara. A internet daqui 24 horas ninguém lembra de nada. Se ficar ruim, você apaga. Aperta o botão e apaga. Se deu alguma coisa ruim, acabou e faz. Então, assim, e é libertador isso, porque você fala, eu vou fazer. Se não der, não deu e acabou. Coisa que eu não vou fazer é alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Você nunca vai ver eu fazer uma dancinha da moda. Puta, não tem nada a ver comigo, não é meu mercado, não faz eu crescer pra nenhum lado. Contar uma piada, tá? Não é meu sentido, entendeu? Mas assim, cara, pegar uma coisa mais jocosa, mais brincadeira, tal, tudo isso não tira a seriedade do que eu faço no outro dia a dia. Então as pessoas têm medo de ser sérias. Tanto que esse negócio da loja que tem esse nome, tá no LinkedIn.
Eu botei no LinkedIn também, sem medo de ser feliz. Eu falei, nossa, mas o LinkedIn, pode pôr, não tem problema. Relaxa, tá? Sim. Se a minha audiência me conhece, sabe que eu sou brincalhão, sabe que eu sou uma criança interna bem resolvida, entendeu? E você tem hobbies, tem coisas na vida que você fala, puxa, Bruno, eu ainda vou fazer isso? Tem alguma coisa que... Eu toco instrumentos de corda, baixo, guitarra, ukulele, violão, por aí. Mas eu preciso me dedicar mais a eles. Eu queria entender um pouco mais de técnica. Eu sou meio autoaprendizado nessa história. Aprendi com os amigos, com truque, mas eu queria me desenvolver mais nessa. Mas uma coisa que, né, você me conhece de longa data, você lembra, talvez a audiência não me conheça e tal, eu sou bariátrico, né? Em 2019 eu fiz a cirurgia, exatamente, eu entrei quando todo mundo engordou na pandemia, eu emagreci. Você emagreceu. Fala, Caio, me dá a dica. Eu falo assim, eu não sabia, e assim, e aí eu sou bariátrico, e assim, na minha adolescência, até porque eu sempre fui muito pesado. Não era gordo, grande, tá? Mas eu era um cara pesado. Estrutura grande. O cara é grandão, fortão. Sim. Eu não aprendi a andar de skate. E aí, quando eu fiz a bariátrica e emagreci, eu comecei a aprender a andar de skate. Tá. Entendeu? E eu gostava de andar de skate. Até que eu sofri um baita de um acidente de skate. De ficar desmaiado numa praça, assim. Ele tava junto comigo, o Dani que tá aqui com a gente, tava junto comigo no dia tal. E, cara, desmaiei, apagou, ficou um negócio na cabeça danado aqui e tal. E aí fiquei meio aposentado. Mas, assim, eu quero voltar para aprender, para desfrutar do skate, assim, mesmo depois de velhaco aqui. Mas aí sim, fazendo escolinha, fazendo passo e tal. E aquele negócio, sem medo de ser feliz, sem medo de fazer escolinha, no meio da molecada, tá um tiozão de 46 anos, 47 anos, com capacete, joelheira e tal. Então, essas coisas a gente tem que se desligar das marcas pra gente ter um bem maior na frente. Então, aí tá ali uma coisa que tá pode marcar, o André andava de long. É isso aí. Aí começa por ali. Mas é o long que me leva pra... A história é boa, a história é boa. Mas assim, mas é um fato que, assim, termos de hobby, talvez é o que eu quero seguir. Tá? E dedicar, tá vendo, porque a música é meu futebol. Tá. Então, se eu tô estressado pra caceta no dia, eu sento no sofá, cato o violão, em casa tem um cantinho assim, com todos eles de pé, assim, tá, não sei o que, cato lá, afino ele, fico lá meia hora, uma hora tocando, é o que me tira a carga. Aí eu sempre, como eu era vocalista de banda, eu gosto de cantar, então cantando, tocando e tal, você tira o estresse e volta pro dia a dia, pra batalha. Então é uma coisa que pra mim ajuda demais. Muito bom, Caio. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Opa! Que é assim, se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para conhecer, para ouvir, para falar algo, brasileira, esteja aqui ou não, quem que você escolheria para ter 10 minutos? 10 minutinhos? É uma pergunta difícil, hein, cara? Pergunta bem puxada, bem puxada, bem puxada. Olha, eu vou falar pra você que eu não seria ninguém de negócios, por incrível que pareça. Mas assim, cara, eu iria pro meu ídolo de adolescência aqui, um Eddie Vedder da vida, do Pearl Jam, por exemplo, assim, seria um cara que gostaria de trocar uns bons 10 minutos de prosa com ele, assim, qualquer artista dessa vida, assim, tal. Os caras de negócio tem muita gente que a gente idolatra, gosta, tal. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles, de se aproximar de alguns deles bacanas, assim, ao longo da jornada, esses 26 anos, né? Mas eu iria para um caminho desse. Talvez pessoas que a gente não estejam mais entre nós, talvez fosse um Chaplin da vida, já pode chutar alto, assim, pode. Né? Eu sou fã do Carlitos, do Charlie Chaplin, assim, de um jeito absurdo, cara. De ter todos os DVDs, filmes desse cara em casa até hoje, livros da história dele e tal. Fã, assim, de carteirinha desde criança. Isso é desde criança mesmo. 5, 6 anos de idade, passava na TV, ficava de madrugada assistindo quando passava. Quando chegou a adolescência, tinha os DVDs, saí comprando coleção. Então, essa é uma coisa. Entre outros ali, né? Cara. No Brasil, um cara que eu gostaria de conhecer, que não tem nada a ver com o nosso mundo também, mas eu acho que deve ser uma das pessoas mais simpáticas de conhecer, é o Cloto H, o Que Maravilha. Sim. Cara, eu conheço o filho dele, preciso conhecer o pai agora, tal. Gente boa, deve ser gente boa demais. Uma vez escreveram uma listinha de 5 pessoas e eu acho que estavam esses nomes na minha lista. Por isso que eu lembrei rápido dessa história. 5 pessoas que você gostaria de conhecer, trocar uma prosa, acho que foi exatamente essa linha. Mas tá ali, se fosse pra conhecer, eu iria pro campo da música, com certeza. Bem legal, bem legal. Caio, adorei te receber aqui. Mesma Fiquei coisa. muito feliz. Eu que tô feliz. É muito legal, fico muito honrada de conhecer as pessoas que eu brinco além do crachá, da história, e olhando para sua trajetória, entendendo quanto
a comunicação, a forma como você olha para o varejo, quanto a esse olhar de arquitetura, de pensar na loja, de olhar para a estrutura, de como a inovação traz esse olhar que vai além da tecnologia, porque eu acho que você faz isso muito bem quando você faz os vídeos. Acho que eu vi uma esses dias da Track Field que você fez. Então, toda essa sua vivência, a sua história construiu essa pessoa de inovação que vai além da tecnologia, como você falou, que a tecnologia é super importante, mas como a gente olha além disso e conecta com o nosso dia a dia. Então, muito feliz de te receber, de conhecer um pouco mais da sua história, de conhecer da família. Eu sou sua fã, você sabe. Tenho muita, foi um presente estar aqui para mim. Muita alegria de ter sua amizade. Presente estar aqui. Aliás, mais para contar das coisas pessoais. Isso é mais legal ainda. Obrigado. Que bom. Sucesso para você. E espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Com certeza. Um prazerzão. Obrigado, viu? Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Mandem mensagens, conta para o Caio o que vocês acharam, das curiosidades. A gente gosta dessa troca, desse feedback. E eu fico aqui finalizando Cada Caso um Case, essa última temporada, esse último episódio da segunda temporada. E aguardem que vem novidades por aí. Obrigada e até a próxima.